Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E essa é mais uma série de vídeos, Conheça a Sua Bíblia, uma série de estudos que nós estamos realizando para incentivar a leitura bíblica anual. Então, de acordo com o calendário de leitura bíblica anual, sempre que surge um novo livro na leitura, nós estamos lançando um vídeo para explicar um pouquinho mais sobre o que esse livro se propõe a tratar da Bíblia, qual a estrutura básica que a gente pode compreender, algumas lições que a gente pode tirar desse livro. Mas, acima disso, quando a gente grava esses vídeos, a nossa expectativa é de que o seu coração seja preparado para aquilo que Deus vai falar com você através da palavra de Deus, porque nós temos essa viva esperança de que quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo vem nos fazer companhia para tornar esse texto vivo dentro de nossos corações. Então, esperamos alcançar essa expectativa com esse vídeo, que seu coração seja preparado para aquilo que Deus quer falar com você. Antes da gente entrar no estudo de hoje, eu queria pedir que você pudesse curtir esse vídeo, porque ao curtir ele pode chegar a outras pessoas, e se não chegar pela curtida, pode chegar pelo compartilhamento. Se esse vídeo de alguma maneira falar ao seu coração, envie ele para alguém, para que possa falar ao coração de outra pessoa também. E se inscreve no nosso canal, porque quando você se inscreve em nosso canal, sempre que a gente lança um vídeo, você fica sabendo e pode assistir. Hoje a gente vai falar do livro de Jó, um livro que leva o nome desse personagem, talvez o principal personagem deste livro. É um pouco complexo falar sobre data e autoria, nós não temos nenhum dado concreto para falar quem foi o autor do livro de Jó, nem em que data ele foi composto. Existem duas teorias. A primeira teoria é que ele foi escrito no século XVI a.C., porque alguns termos, alguns povos, algumas menções que ele faz, nos dá a entender de que a história, pelo menos contada, ela acontece no período patriarcal, naquele tempo de Abraão, Isaque e Jacó. Por outro lado, a forma de escrita ela é muito semelhante com os períodos do profeta Isaías, sexto século antes de Cristo. Então nós temos essas duas possibilidades de um texto muito antigo, escrito 16 séculos antes de Cristo, ou um texto, se podemos dizer assim, menos antigo, mais recente, no sexto século antes de Cristo. A estrutura do livro também é uma estrutura relativamente simples. Antes de falar da estrutura, eu preciso te lembrar, te apresentar essa proposta de que quando a gente lê o livro de Jó, fica muito claro para nós a soberania de Deus. Quando a gente lê o livro, a gente de cara identifica que Deus é soberano e de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando todas as coisas parecem fora de controle. Então, para minha compreensão, uma palavra que resume muito bem o livro de Jó é a palavra soberania. E se eu resumir o livro de Jó na palavra soberania, eu escolheria Jó 42, 2 como um versículo base e central nessa compreensão. Porque Jó 42, 2 diz as seguintes palavras: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Deus continua no governo de todas as coisas, mesmo quando todas as coisas parecem desgovernadas, descontroladas. O livro de Jó acho que é uma leitura muito propícia para os nossos dias, você não acha? Antes de você fazer essa leitura, deixa eu te apresentar uma estrutura básica para você compreender o que acontece no livro. Capítulo 1, a gente pode dizer que o capítulo 1 e o capítulo 2 seria o prólogo dessa história, a base onde toda a história vai se desenvolver. No comecinho do livro, nos primeiros versículos, nos é apresentado este homem chamado Jó, que nos é apresentado como um homem íntegro, justo, que teme a Deus e que evita fazer o mal. Um homem raro, você há de convir comigo. E este homem, vivendo em sua integridade, vivendo em sua devoção a Deus, um dia ele tem um dia de prova que nenhum de nós gostaria de passar.
Nos diz Jó 1:6 que determinado dia o diabo comparece diante de Deus, Satanás comparece diante de Deus, e Deus fala para o diabo: Satanás, você observou o meu servo Jó? É interessante que as qualificações de Jó estão na boca de Deus, é Deus que está elogiando Jó. Que elogio fantástico esse, não é? Imagina você sendo elogiado por Deus. O problema é que quando Deus elogia Jó, Satanás questiona: mas será que Jó não tem motivos para te temer? Satanás fala para Deus: será que Jó só não te teme porque você o protege, porque o Senhor o guarda e o abençoa? A teoria de Satanás, que é a teoria de muitas pessoas nos nossos dias, inclusive, é de que só é possível amar a Deus pelas coisas que Deus dá. Deus é amável por aquilo que Ele pode proporcionar e não por quem Ele é. Essa é a teoria de Satanás, que Jó só teme a Deus porque Deus o abençoa. E o dia que Deus retirar as bênçãos de Jó, Jó abandonaria a crença, a fé, o temor a Deus. E Deus fala: não, isso não vai acontecer. E Deus fala para Satanás: você pode tirar tudo de Jó, ele vai continuar me temendo e me amando. E aí então Satanás sai daquele encontro com Deus e, ao invés de sair transformado, ele sai transtornado e sedento por destruição, que é a melhor coisa que ele faz. E ele destrói todas as coisas que Jó poderia chamar de minha propriedade. Destrói bens, destrói propriedades. Satanás inclusive leva os filhos de Jó a óbito. E quando se esperava então que Jó fosse sucumbir à tristeza, à dor, à incredulidade, a gente tem uma das palavras mais contundentes de todas as Sagradas Escrituras, Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Quando Jó ouve todas as notícias de destruição que alcançaram a casa dele, a família dele, a história dele, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. São sinais de luto, de sofrimento, de tristeza extrema. Então prostrou-se rosto em terra em adoração, em reconhecimento à grandeza de Deus, e disse: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Satanás passou essa vergonha no débito e ao tentar questionar que um homem só ama a Deus por aquilo que Deus dá, acabou sendo envergonhado por Jó, sem que Jó soubesse desse diálogo entre Deus e Satanás. Isso é muito importante, porque em um momento da história Jó fica sabendo dessa conversa entre Deus e Satanás. Satanás, não contente, mais uma vez comparece diante de Deus, e aí Deus fala: Satanás, está vendo meu servo Jó? Perdeu tudo e continua me temendo, continua me amando. E aí Satanás lança um segundo questionamento. Então ele fala: mas será que ele não faz isso só porque ainda há saúde no corpo dele? Ele pode ter perdido tudo, mas o corpo dele permanece intacto. Quando o homem perde a saúde, perde também a sanidade, perde também a consciência. Deixa ele ficar enfermo, que você vai ver que se ele não te amaldiçoa. E Deus fala: tudo bem, você pode remover a saúde de Jó e ainda assim ele vai continuar me amando e me temendo. E é o que acontece. Satanás de alguma maneira proporciona, faz com que Jó fique absurdamente enfermo. E aí quando se esperava que Jó amaldiçoasse a Deus, inclusive é isso que sua esposa diz, Jó 2:9, a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, sem filho, sem propriedade, sem bem, sem dinheiro e doente, mantém a integridade? Amaldiçoe Deus e morra. E a resposta de Jó para sua querida esposa foi a seguinte: você fala como uma insensata. Nós aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. E aí então essa história introdutória, o prólogo dessa história termina com 4 amigos de Jó, Eliafaz, Bildade,
Zofar e Eliú se aproximando de Jó e para consolá-lo. E por 7 dias eles ficaram em silêncio, apenas na companhia de Jó, o que é um grande consolo quando sofremos. Às vezes ficam pensando, o que a gente vai falar para alguém que está sofrendo? Às vezes não tem nada a ser dito. Só a companhia, só saber que temos companhia já é uma grande fonte de consolo. E os amigos de Jó podiam ter parado por aí, né? O problema é que eles se aventuraram em falar alguma coisa. E aí que acontece todo o desenvolvimento do livro. Porque do capítulo 3 até o capítulo 28, nós temos uma série de discursos, ciclos de discurso, onde um dos amigos de Jó vai dizer alguma coisa, Jó responde, um outro amigo vai falar outra coisa, Jó responde, e um terceiro amigo fala outra coisa e Jó responde. E esses 3 amigos, na cabeça deles, Jó está sofrendo o que está sofrendo porque ele deve ter cometido algo terrível, um pecado horrendo contra Deus. Porque na cabeça desses 3 homens não é possível alguém sofrer tanto e que esse sofrimento não se explique pelo pecado. A única explicação é pecado na vida de Jó. Então Eliafaz é o primeiro, ele começa a fazer uma investigação e levar Jó a pensar, Jó, mas que pecado que você cometeu para que Deus te castigasse deste tanto? E Jó vai falar que não pecou contra Deus, que não é por conta do pecado que ele está sofrendo. Jó, na verdade, até desconhece a causa do seu sofrimento, mas a única coisa que ele sabe é que não é por pecado. E aí aparece Bildade, o segundo amigo, e vai falar a mesma coisa de forma diferente. Jó mantém o discurso, falando que não pecou contra Deus, que não é por conta do pecado que ele está sofrendo. E por fim, Zofar faz a mesma coisa, e assim vai acontecendo, os amigos acusando Jó de pecado e dizendo que ele está sofrendo por conta dos seus pecados, e Jó dizendo que não pecou contra Deus e que a explicação para o sofrimento dele pode ter várias explicações, mas certamente o pecado não é uma delas. Então, depois desses discursos de falas e réplicas e tréplicas, chegamos no capítulo 29, onde Jó vai apresentar a sua defesa. E Jó começa trazendo uma lembrança de como era a sua vida antes do sofrimento. No capítulo 30, Jó vai falar como está seu atual momento de vida. E aí então no capítulo 31, Jó faz aquilo que ele considera ser a sua defesa, porque que ele entende que não deveria estar sofrendo. É interessante que quando a gente chega no capítulo 32 de Jó, aparece esse 4º amigo, o mais novo deles, chamado Eliú. E Eliú traz um discurso não focando em Jó e nem na explicação para o sofrimento, mas Eliú vai restringir as suas considerações sobre a grandeza e a soberania de Deus. E a gente vai ver interessante como que a fala de Eliú é importante nesse discurso. Eu vou deixar para falar de Eliú no final, porque quando a gente chega no capítulo 38 a 41, agora é a vez de Deus discursar. E o discurso de Deus, ele é baseado em 70 perguntas. Deus faz 70 perguntas para Jó, mas todas perguntas retóricas, porque Deus não está esperando uma resposta de Jó. Na verdade, quando Deus pergunta a Jó, Deus não quer uma resposta de Jó, mas apenas demonstrar, através desses questionamentos, o quanto que Jó é limitado em sua compreensão, quanto sua visão é limitada sobre os acontecimentos da vida. E parece que dá certo, porque depois de Deus fazer 70 perguntas para as quais Jó não tinha resposta de nenhuma delas, a única conclusão que Jó chega, em Jó 42, ele fala assim no versículo 5, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O quão precioso esse versículo, Jó 42:5, porque Jó diz que conheceu a Deus como nunca antes o havia conhecido, não foi lá no começo do livro, quando tudo estava bem. Jó teve um momento de intimidade profunda com Deus aqui no final do livro, em meio ao sofrimento. Ele ainda estava sofrendo, ele estava passando pelo sofrimento. Em meio ao sofrimento, Jó desenvolve uma intimidade com Deus e um conhecimento profundo com Deus como nunca antes ele tinha tido. E aí, depois que Deus fala com Jó, Deus vai falar com os amigos de Jó.
No versículo 7, Deus vai dizer para Eliafaz: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, porque vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Ou seja, Eliafaz, Bildade, Zofar, ao tentar justificar, explicar o sofrimento pelo pecado, falaram como insensatos, falaram coisas que não é certa ao respeito de Deus. E perceba que Deus não coloca nessa conta nem Jó, nem Eliú, porque tanto Jó, ao afirmar que não estava pecando, não estava sofrendo por causa do pecado, e Eliú, que estava apontando para a soberania de Deus, os dois estavam certos no que estavam dizendo. Mas olha que coisa interessante que acontece aqui, porque depois que Deus faz esse confronto contra os amigos de Jó, Deus fala para que esses 3 homens peçam para Jó orar por eles. Deus fala: peçam que Jó ore por vocês, interceda por vocês. E é o que Jó faz. Jó 42:10, Jó orou por seus amigos. E olha que interessante pensar que este homem que está sofrendo, este homem que está lidando com a dor da perda, da escassez, do sofrimento, ele em algum momento ele coloca isso de lado para poder orar por seus amigos. E o versículo 10 diz que depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Olha que fantástico isso, que fazendo bem para o outro, orando por seus amigos, Jó recebeu de volta o bem também e foi restaurado depois que orou por seus amigos. Já pensou quantas coisas de repente não estão retidas em nossas vidas ou estão deixando de acontecer porque estamos tão focados em nossas necessidades e pensamentos que deixamos de fazer o bem a outras pessoas. E na verdade o bem que nós esperamos está justamente no bem que podemos fazer a outros. Jó, depois que Jó orou por seus amigos, Deus o renovou, Deus o restaurou. E o fim da história de Jó é esse, versículo 16 do capítulo 43. Depois de tudo isso, depois do sofrimento, depois da restauração, depois da intimidade com Deus, depois de ter passado pelo sofrimento, porque nenhum sofrimento dura para sempre, depois de tudo isso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos, seus descendentes, até a 4ª geração. Jó viu filho, neto, bisneto e tataraneto, porque é um homem que Deus abençoa, Deus prolonga a sua vida e sua história. É o que aconteceu com Jó, e Jó morreu em idade muito, muito avançada. Podemos tirar várias lições do livro de Jó. Uma delas é algo muito importante para nós considerarmos. O livro de Jó nos ensina que coisas boas acontecem a pessoas, coisas ruins acontecem a pessoas boas. Deixa eu repetir. O livro de Jó nos ensina que coisas ruins também acontecem a pessoas boas. É verdade que a bondade pode evitar muitas coisas ruins em nossas vidas, mas nem sempre a bondade praticada ela é um escudo que vai nos isentar de todo o sofrimento. Às vezes coisas ruins acontecem a pessoas boas. A questão é que pessoas que entregam o seu coração, a sua vida para Deus, vão descobrir que coisas ruins são passageiras e o sofrimento em algum momento chega ao fim. Aliás, a outra lição que a gente tem do livro de Jó é que quando o dia ruim chegar, ele chega para todo mundo, mas quando o dia ruim chegar, ou quando o dia ruim surgir de tempos em tempos, a gente não pode perder nunca de vista a soberania de Deus. Deus é soberano quando tudo está bem, Deus é soberano quando tudo vai mal. Deus é soberano quando as coisas dão certo, mas Deus é soberano também quando as coisas saem do nosso controle. Ele é bom o tempo todo. O livro de Jó vai nos ensinar que o sofrimento que não nos destrói nos fortalece, e o sofrimento é uma oportunidade ótima para desfrutarmos e vermos o poder de Deus em ação. E por fim, talvez a lição mais preciosa desse livro é lembrar que todo sofrimento ele se explica no pecado original. Por que sofremos? Porque o primeiro homem que existiu decidiu romper com Deus e abriu as portas da vida para o pecado e para toda a destruição provocada pelo pecado. Agora, precisamos lembrar que todo pecado
ele foi aniquilado na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou em nosso lugar e morreu a nossa morte, morreu pelos nossos pecados. E quando a gente entrega a vida para Jesus e recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, os portões da eternidade se abrem para nós. Um lugar onde não vai haver mais choro, nem morte, nem adeus, nem tristeza ou qualquer tipo de dor. Quando você lê o livro de Jó, lembre-se, toda dor é por enquanto, mas a alegria será eterna, graças àquilo que Jesus fez na cruz por nós. Este é mais um estudo da série Conheça a Sua Bíblia. Conheça a Sua Bíblia porque conhecendo a Sua Bíblia você conhece a si mesmo e conhece também o quanto Deus te ama e que Ele se importa com você mais do que você pode imaginar. Eu espero que esse estudo tenha te abençoado. Se você se sentiu abençoado, desafiado por esse estudo, encorajado, encaminhe ele para alguém e a gente se vê no nosso próximo estudo. Um grande abraço para você, que Jesus abençoe a sua vida.